Olá pessoal, hoje eu quero dividir com vocês os 5 livros que influenciaram meus estudos de comunicação e oratória. Nós já falamos em outras apresentações que no Brasil nós não temos uma tradição de ensinar comunicação e oratória nem no ensino básico, nem no ensino médio e nem na graduação. E isso tem um custo muito alto para os profissionais quando eles ingressam no mercado de trabalho. Por outro lado, o mercado editorial nos fornece boas obras. E eu quero mostrar para vocês as 5 que influenciaram meus estudos de comunicação. O primeiro livro é o da Susan Cain, O Poder dos Quietos. A Susan Cain, ela é professora de Harvard, é uma grande palestrante, mas é uma pessoa introvertida. E ela desmistifica a ideia de que você precisa ser um extrovertido para ser um bom apresentador. Isso não é verdade. As pessoas que são extrovertidas são mais propensas a dizer coisas preconceituosas, obscenas e inadequadas. E os introvertidos, por outro lado, são pessoas muito inteligentes, embora isso não signifique que os extrovertidos não são, mas os introvertidos são pessoas inteligentes e justamente em função desse medo, eles podem se tornar grandes palestrantes. Eles podem estudar mais profundamente o seu tema, podem se dedicar mais aos estudos das técnicas de oratória e podem se tornar grandes oradores. O segundo livro que influenciou meus estudos de comunicação e oratória é o livro da Michelle Bowden, Como Fazer Apresentações. A Michelle Bowden também é uma palestrante internacional, ela é escritora e ela nos traz dicas interessantes na sua obra, mas uma em especial me chamou a atenção, que é o posicionamento do palco. Ela nos diz que quando nós nos posicionamos à direita do nosso público, nós impactamos um determinado tipo de ouvinte, e quando nós nos posicionamos à esquerda, nós já impactamos outro tipo de ouvinte. A saída então é nos deslocarmos no palco, não para extravasarmos, mas sim para estabelecermos uma conexão com todos os presentes e assim impactando todos os tipos de ouvintes, conseguindo ser um palestrante memorável. A terceira obra que influenciou meus estudos de comunicação e oratória foi o livro do Chris Anderson, Guia Oficial do TED para Falar em Público. TED é uma instituição privada que promove palestras no mundo todo. Essa sigla significa Tecnologia, Entretenimento e Design. Um livro bem interessante. O que me chamou a atenção no livro do Chris Anderson foi a sugestão que ele nos dá para fazer apresentações em 18 minutos. De repente você fala assim, mas 18 minutos é muito pouco. Ele diz que não. Quando você domina muito o assunto, você consegue simplificar, e quando você consegue simplificar, você consegue fazer uma apresentação memorável dentro de 18 minutos. É o tempo que o TED concede para todos os seus palestrantes. Um livro bem interessante. O quarto livro que influenciou meus estudos de comunicação e oratória é o livro do Carmine Gallo. Ele é um jornalista americano. O livro dele é Falar, Convencer e Emocionar. O que me chamou a atenção no livro do Carmine Gallo foi a sugestão de nós dividirmos o nosso roteiro a partir de 3 ideias ou 3 tópicos ou 3 histórias. Ele diz que historicamente nós temos uma intimidade com o número 3, isso talvez em função da nossa teologia cristã, que estabeleceu a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não sabe explicar porquê, mas nós temos uma intimidade muito grande com o número 3. E aí ele dá o exemplo do discurso que o Steve Jobs fez aos formandos de Stanford, onde ele faz a sua apresentação a partir de 3 histórias que aconteceram com ele. E aí ele consegue fazer uma apresentação de alto impacto e os formandos batem palmas indefinidamente. O quinto livro que influenciou meus estudos de comunicação e oratória é o livro do grande professor Reinaldo Polito e da sua filha Raquel Polito, Oratória para Líderes Religiosos. É um livro bem interessante e principalmente no final do livro, quando ele nos ensina as etapas de uma pregação, ele dá sugestões interessantes para nós elaborarmos um roteiro. Esse roteiro que ele nos ensina a fazer, ele aproveita não só aquelas pessoas que querem fazer uma apresentação numa igreja, mas também uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um TCC e assim por diante. Esses livros e outros que são fornecidos pelo mercado editorial brasileiro influenciaram
a minha percepção de comunicação e oratória e me ajudaram a produzir o meu livro, Como Falar em Público, Manual de Oratória Prática para Iniciantes, que tem ajudado pessoas a fazerem apresentações no Brasil inteiro, de forma objetiva e prática. Espero que essas dicas tenham ajudado você. Fraterno abraço!